Hoje é dia 23 de outubro de 2013 e estamos conduzindo o professor Aldemir Coelho Lima. Professor Aldemir, o senhor foi estudante aqui da instituição na antiga Escola Técnica Federal de Goiás, não é? Exato. Qual era o curso? Quando o senhor entrou na instituição? Eu iniciei como aluno no curso de eletromecânica, técnico em eletromecânica, no ano de 1983. Era um técnico integrado em eletromecânica no período noturno. E o senhor cursou esse curso até o ano de? Era um curso de 7 semestres, né, então eu concluí no mês de junho de 1987. Era um curso basicamente ofertado pela coordenação de mecânica ou também envolvia professores de outras coordenações no núcleo tecnológico do curso? Esse curso de eletromecânica, ele era um curso que tinha a maior carga horária de elétrica. O grupo de professores de mecânica era muito pequeno, uma área de mecânica dentro da instituição. Essa área se iniciou, se não me engano, com 3 professores, quadro de 3 professores, anterior ao período que eu estive depois como docente. Era 3 professores, o curso de eletromecânica, a gente tinha 70% da carga horária de elétrica e não de mecânica, né, curiosamente. Mas a coordenação que oferecia o curso era qual coordenação? Era um curso ofertado pelas 2 coordenações. Ah, tá. Um curso, então, digamos assim, interárea acadêmica. A gente tinha um curso de eletrotécnica, técnico em eletrotécnica e técnico em eletromecânica. Uma das coisas que a gente verificava na época é que a grande maioria dos estudantes oriundos do curso de eletromecânica atuavam na área de elétrica, ou atuavam na CELG, em concessionárias de energia elétrica, e muito poucos alunos iam para a área de mecânica. E que era diferente do meu caso, que eu já vinha com uma história de atuação na área de mecânica. Ou seja, fiz o curso e já tinha um direcionamento profissional, né, para a área de mecânica. As relações entre essas 2 grandes áreas, os professores da área de mecânica, os professores da área de eletrotécnica, havia uma cultura corporativista, alguma dificuldade de relação no que tange a atuação em torno, por exemplo, da oferta desse curso? O senhor tem esse tipo de leitura ou de informação? Não tenho muito, né? Eu não tenho muito. A minha consciência dessas relações ela se deu posteriormente, não na condição de aluno. O que a gente percebia era o seguinte, que existia uma carga horária expressiva de elétrica, num curso de eletromecânica. Na época se tinha pouca eletrônica ainda, né? A microeletrônica não era ainda uma grande realidade, estava num processo de nascimento mesmo da eletrônica. E a gente tinha, portanto, uma carga horária muito grande de elétrica. Então, para atuação no ambiente industrial, com foco em mecânica, o curso, a meu ver, era um curso deficitário, né, de conteúdos de mecânica. A gente tinha um bom laboratório de máquinas operatrizes, né, que é uma das áreas que congrega uma grande área de fabricação. Então, máquinas operatrizes, elas têm um foco principalmente na usinagem dos metais, que é uma dos braços, né, da fabricação mecânica, que é uma das áreas da engenharia mecânica. Então, no que tange a parte mecânica, o foco principal era a usinagem, entendeu? Um desses braços. E fora isso, o grande corpo do curso era elétrico. O curso de mecânica, propriamente, o curso técnico de mecânica, seria criado, então, em que ano? 1989, se não me engano. A primeira turma de mecânica começou em 1989. 88, 89, me parece que 1989, que nasce aí a primeira turma aliás, eu corrijo,
em 1989, formou a primeira turma de mecânica, entendeu? Então a gente estava, 88, 89, extinguindo o curso de eletromecânica e iniciando de mecânica. Até porque houve uma consciência, né, eu acredito, por parte da direção da instituição, por parte desse grupo que agregava mecânica e elétrica, de que a gente tinha uma deficiência na formação de profissionais para atuarem na área de mecânica. E a gente estava com estudantes concorrendo entre si, dois cursos muito próximos, apesar do curso de eletromecânica talvez fosse um curso mais interessante até que o de eletrotécnica, né, para o mercado naquele período histórico. Talvez o profissional de eletromecânica até fosse mais interessante porque ele transitava um pouco dentro do ambiente industrial e a gente já tinha consciência de que um profissional puro de mecânica, um puro de elétrica, ele não tinha um trânsito muito fácil dentro do ambiente industrial e para as demandas profissionais que existiam na época. Então, daí surgiu a necessidade e trabalhou-se na implantação de um curso de mecânica, um pouco mais forte em mecânica, e do outro lado também um curso mais forte na área elétrica. E a gente já tinha, na época, eletrotécnica e telecomunicações. Teve um período que as telecomunicações ele muda para eletrônica, posteriormente ele volta para telecomunicações. Então, nessa área de telecomunicações, a gente acabou vendo um pouco isso, pela necessidade que a gente via de começar a fazer uma formação mais forte em eletrônica também. Então, observando esse panorama, surgiu o curso de mecânica, que tem, dentro da sua carga horária, da sua matriz curricular, ele tem uma pitada lá de elétrica e de eletrônica também. Porque não dá para se pensar esse técnico de mecânica, vamos dizer, mecânica pura. É preciso que o profissional tenha uma noção aí importante aí de eletroeletrônica. Então, praticamente, com a criação do curso técnico de mecânica, que a gente pode realmente afirmar que uma área de mecânica efetivamente se consolida dentro da instituição. Eu diria que ela não se consolida, mas ela começa um processo de implantação de uma área efetivamente. Até então, os laboratórios eram muito específicos para a área de máquinas operatrizes, algumas disciplinas instrumentais, como desenho, metrologia, que já existiam. A gente tinha uma disciplina chamada tecnologia mecânica, que era uma disciplina que navegava dentro da mecânica como um todo, tecnologia mecânica 1, 2, 3 e 4, 1, 2 e 3, né? Eram 3 disciplinas, mas sem pouca identidade. Então, a partir da criação do curso de mecânica, a gente começa a implantar alguns laboratórios mais específicos da área de mecânica, como o laboratório da área de materiais, hidráulica e pneumática, na área de refrigeração, de manutenção industrial. Então, são tratamentos térmicos e termoquímicos dos metais. Então, eu acho que a gente começa a agir como área de mecânica, efetivamente, a partir do final da década de 80 e início da década de 90. Esse é um período também bastante marcado pela transição de padrão tecnológico, não é? Um padrão Sim. tecnológico eletromecânico vai dando lugar a um padrão tecnológico microeletrônico. Sem Como dúvida. que a área de mecânica, portanto, em processo de consolidação, e com implicações na contratação de professores, novos perfis desses professores contratados, redefinição das características laboratoriais, como que a área de mecânica vivenciou esse processo de transição dessa matriz tecnológica dos anos 1980 para os anos 1990? Nesse período, a gente vivenciava também no cenário nacional o início de um processo de automatização de processos. Então, indústrias que operavam em operações, vamos dizer, a grosso modo manuais, né,
começam a montar sistemas automatizados de produção em todos os segmentos, em quaisquer segmentos industriais. Então a gente começa a ver na indústria esse processo de automação, que era efeito da microeletrônica, da informática, da programação. A coordenação, ela busca, né, também se inteirar, né, se apropriar dessas técnicas e processos tecnológicos, né, para fazer frente também à formação, atualizar o processo de formação profissional aí desses estudantes. A gente vê nascer aí com um pouco mais de força a hidráulica, a pneumática, a eletropneumática como instrumentos aí de automação industrial. A gente começa a perceber a usinagem a comando numérico computadorizado, né, com as máquinas, né, programadas para fazer a usinagem. Então são alguns elementos que a partir do final da década de 80, início da década de 90, começam a ser implantados também dentro da coordenação de mecânica e talvez aí também um pequeno fortalecimento dessa área em termos de formação de grupo, de criação de identidade, né, e buscando fazer frente aí às necessidades aí da sociedade, dentro desse panorama também de industrialização do estado de Goiás, a criação do DAIA, de polos industriais, incentivos à vinda de indústria para o estado, fortalecimento das agroindústrias, né, especialmente na região sudoeste do estado de Goiás. Então a gente começa a ver um pouco desse processo, né, de automação e o grupo assumindo essa responsabilidade de fazer frente a uma formação profissional que atendesse às demandas de mercado. A gente via nesse processo uma indústria que estava habituada a pegar um profissional recém-formado e complementar a formação desse profissional. Então, um engenheiro, um técnico, ele saía da escola, ia para a empresa, e lá na empresa ele meio que complementava a sua formação. Nesse período a gente começa a ver muito a empresa precisando modernizar os seus processos e necessitando cada vez mais de profissionais mais qualificados. Tá? Um profissional que já viesse mais pronto. Então não tinha como a instituição de ensino não enxergar essa demanda e não buscar responder a ela. Uhum. Agora, até os anos 1970 e mesmo no início dos anos 1980, uma parte enorme dos professores da instituição, sobretudo da área técnica, não possuíam ainda graduação. E eu lhe perguntaria, esta realidade também se fazia presente nesta área em consolidação, que era a área de mecânica, e por outro lado, como que o quadro docente que já existia e os novos foram vivenciando esse processo de qualificação para dar resposta a essas novas demandas que o senhor salientou, seja do padrão tecnológico em transformação e ou da própria demanda do setor produtivo. Ok. Talvez a área de mecânica seja a área onde foi mais evidente essa questão da falta de formação pedagógica, da falta de formação superior, né, nesse processo de consolidação. E ele se deu por uma realidade que era muito presente nas escolas técnicas federais. As escolas técnicas federais formavam técnicos, e a gente tinha alguns, se a gente pensar na Escola Técnica Federal de Goiás, a gente tinha 8 cursos em 8 áreas distintas, 8 cursos técnicos ofertados em regime integral, cursos integrados, né, técnicos integrados ao ensino médio, mas uma turma no período matutino, outra turma no noturno. E esses cursos, a gente via, por exemplo, no turno noturno, um contingente de estudantes já mais adultos, já mais com atuação no mercado. E a gente percebia
uma realidade que era comum nas escolas técnicas federais é que quando você contratava um engenheiro para dar aula em curso técnico, por exemplo, um engenheiro civil para dar aula no curso de edificações, um engenheiro eletricista para dar aula no curso de técnica em eletrotécnica, um engenheiro mecânico para dar aula no curso técnico em mecânica, uma grande dificuldade de comunicação desse profissional engenheiro com o estudante do curso técnico. Por quê? Eu costumo dizer que a gente fazia mini-engenharias na instituição. O engenheiro, no seu processo de formação, ele recebe uma prática muito mais fenomenológica, muito mais experimental, muito mais demonstrativa. Quando você vai atuar num curso técnico, é importante que o técnico ele compreenda e ele desenvolva a técnica do como fazer. Tá certo? Não, ele tem um conhecimento teórico, e eu diria que o nosso conhecimento teórico não era ruim, né? O nível do nosso curso técnico era muito bom, inclusive, ao ponto de eu classificar, por exemplo, esses cursos técnicos de mini-engenharias, porque a gente tinha um nível de exigência do estudante do ensino médio bastante elevado. Mas a gente presenciava uma grande dificuldade desse professor engenheiro de dar uma prática, uma aula prática, uma demonstração prática, que era requerida para a formação de um profissional de nível técnico. Então, isso era um complicador extremamente importante, porque você pegava um engenheiro que, no seu processo de formação, ele teve uma prática no nível, vamos dizer, mais fenomenológico, mais elevado, onde ele pouco manuseou, manipulou equipamentos propriamente. Imagine, por exemplo, um engenheiro eletricista que conhecia todas as teorias elétricas, mas que não conseguia fazer a ligação e ligar uma tomada, por exemplo, ligar uma lâmpada, que não tinha habilidade para fazer um olhar, para ligar um fio, tá certo? Fazer uma conexão. Ou, se você olhar por outro lado, um profissional de mecânica que com bom conhecimento das teorias da engenharia mecânica, mas que de repente tinha uma grande dificuldade de manusear um equipamento, de operar um equipamento, de demonstrar uma operação em um equipamento, para fazer confrontar o conhecimento teórico com a experimentação prática e desenvolver um trabalho mais aplicado. Face a essa dificuldade de atuação no nível técnico de profissionais de engenharia, a gente vivenciava uma realidade nas escolas técnicas federais, que era realidade onde se abria a possibilidade de técnicos concorrerem no processo de contratação de professores. Frequentemente formados pela própria instituição. Muitas vezes formado pela própria instituição. Porque esse técnico que vinha com história, quando você pegava um técnico como esse, né, que foi formado na própria instituição, que foi para o mercado, teve uma atuação profissional, incorporou conhecimentos e experiências, quando esse profissional ele fazia um curso de engenharia, aí sim, era o sonho de profissional que a gente precisava. Ele voltava com uma formação muito mais sólida e com uma boa compreensão do que era o trabalho que se esperava na formação de um profissional de nível técnico. Então, a meu ver, era o profissional que era interessante para a instituição. Mas, no meio caminho disso, se dava a oportunidade que um técnico, por exemplo, concorresse no processo. É o meu caso, que já vinha com uma história de experiência profissional, nós temos alguns outros casos dentro da instituição. Nós temos 3 casos, 3 professores que têm um perfil muito próximo do meu, do ponto de vista da formação. É um camarada que fez curso de aprendizagem em mecânica, lá com 14, 15 anos, curso de 2.000, 3.000 horas, né, muito mais aplicados, muito mais práticos. Depois vem para a instituição, faz um curso técnico. Paralelamente a isso, estavam na indústria desenvolvendo atividades profissionais reais, né, dentro da sua área profissional. No meu caso, por exemplo, que tive uma atuação na indústria como torneiro, como fresador, como soldador, como desenhista, e cheguei a uma condição de gerente de indústria.
comandando uma equipe profissional aí de 80 profissionais. E depois você agrega conhecimento, agrega experiência e volta para a escola. Na verdade, eu fiz tudo isso concluindo um curso técnico no mês de junho de 1987, prestando um concurso em julho, eu que não me sentia com perfil para ser professor da instituição, mas fui convidado por outros professores e me convenciam de que eu podia contribuir nesse processo. E efetivamente presta concurso em 1987. Quer dizer, eu concluí o curso, eu era gerente de uma indústria na época, já ainda jovem, mas com uma bagagem profissional extremamente importante, e eu faço um concurso e sou contratado imediatamente. Então, profissionais com esse perfil traziam uma contribuição prática muito importante para a instituição pela compreensão do nível de ensino que era necessário para a formação desses técnicos de nível médio. Agora, por outro lado, só concluindo, por outro lado, esses profissionais que vinham sem uma formação pedagógica, tá certo? Talvez faltando um pouco de uma formação teórica mais ampla dentro da sua área, e que viria a ser complementada depois na realização de cursos superiores e tal, e pós-graduação. No meu caso, especificamente, pela paixão que tinha pela docência, né, eu fui aluno do Senai com 14 anos de idade, com 17 anos eu era instrutor do Senai, e trabalhava na indústria e ministrava aula no Senai paralelamente. Só depois é que eu vim fazer o curso técnico e atuando como docente e também atuando na indústria. Mas sentia falta dessa preparação pedagógica. Optei por fazer um curso de física, né, uma licenciatura em física, buscando suporte pedagógico, né, para a minha atuação como docente e, ao mesmo tempo, a base científica para desenvolver depois o mestrado e o doutorado. Eu pretendia fazer mestrado e doutorado numa área onde a base física e matemática, que são os alicerces das grandes áreas das engenharias, de uma forma geral, e eu carecia de uma formação com esse alicerce aí para poder fazer o mestrado e o doutorado. Agora, final dos anos 80 e anos 90, então, muitos desses professores que estavam na coordenação e que possuíam apenas o curso técnico vão, então, procurando conduzir graduações, não é? Exato. Quais as universidades que eles se graduaram? O senhor tem informação? A graduação ela se deu ou na Universidade Católica de Goiás ou na Universidade Federal. Frequentemente em quais áreas? E curiosamente, não na área de mecânica. Então, uma coisa que se percebe, e se a gente fizer um raio-x do quadro de professores da mecânica, talvez seja um quadro dos mais ecléticos possível, onde a gente tem um grupo com boa qualificação, com a grande maioria com doutorado em engenharia mecânica, mas cuja graduação não foi necessariamente em mecânica. Então, nós temos engenheiros civis, nós temos tecnólogos em mecânica, nós temos físicos, o meu caso, nós temos cientista da computação, porque no estado de Goiás não existia graduação em mecânica. Então, as engenharias mecânicas nas universidades federais no Brasil, elas são cursos que foram montados na década de 60, década de 70. E a Universidade Federal de Goiás, ela mesmo tendo recebido um grande suporte de equipamentos adquiridos, vindos aí do leste europeu, da Hungria, da Alemanha, da Suíça, esses equipamentos ficaram encaixotados até o final da década de 90, sem utilização e sem a implantação de um curso de mecânica. Então, enquanto Uberlândia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná se consolidavam com a atuação na área de engenharia mecânica, o estado de Goiás não montou o curso de engenharia mecânica, deixou uma grande quantidade de equipamentos encostados, parados, foi sucateado novo esses equipamentos,
E a gente não tinha a possibilidade de fazer engenharia mecânica em Goiás. Então os engenheiros mecânicos que atuam em Goiás, ainda hoje, são engenheiros que vêm ora de Brasília ou de Uberlândia, a universidade que talvez tenha uma qualidade de curso de engenharia dos melhores do Brasil e que, ao mesmo tempo, é vizinho nosso aqui, está muito próximo. Agora, de certo modo, e aí eu gostaria de explorar essa questão, a Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, ela terminou, me parece, que cumprindo um papel no sentido de aglutinação nessa área de formação, não é? Uhum. Porque posteriormente, se não me engano, alguns novos profissionais contratados já nos anos 2000 foram graduados em engenharia mecânica pela UFO, mas, sobretudo, a UFO estabeleceu um conjunto de relações, sobretudo no sentido da pós-graduação dos profissionais aqui da coordenação de mecânica, e me parece que até muitos deles, inclusive, integrados em núcleos de pesquisa e desenvolvimento consolidados na UFO. Eu gostaria que o senhor tentasse nos proporcionar uma leitura disso, quer dizer, qual o papel que a UFO cumpriu nesse processo de consolidação nos anos 1990 e 2000 da área de mecânica aqui do Instituto. Eu não conheço os trâmites iniciais, mas eu sei que entre o NB e a UFO, em Uberlândia, a UFO é a instituição que deu uma resposta muito maior às solicitações feitas pelo Estado de Goiás. Então, eu percebo que a grande maioria dos engenheiros que a gente tinha em Goiás eram engenheiros formados em Uberlândia. Eu não consigo compreender por que a gente não encontra em Goiás engenheiros formados na UNB, entendeu? Que está muito mais próxima, mas não é comum você encontrar um engenheiro mecânico que seja da UNB em Goiás. Para mim ainda é uma incógnita em relação a isso. O primeiro chamamento, além de formar engenheiros que vinham serem concursados e entrarem como professor aqui na Escola Técnica Federal, depois no Cefet, houve um chamamento à Universidade Federal de Uberlândia para a qualificação de professores da Escola Técnica Federal em 1992, quando a gente constrói um primeiro projeto interinstitucional de pós-graduação em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia. Na época, havia uma cobrança da sociedade para que a gente montasse um curso de engenharia mecânica, tendo em vista a não existência desse curso, a não oferta pela Universidade Federal de Goiás, e eu não sei, mas talvez um desinteresse da universidade em dar a resposta nessa área. Então havia uma expertise que a Escola Técnica tinha em mecânica de que a gente montasse um projeto de engenharia mecânica. Nós montamos um projeto em 1991, 92, um projeto de engenharia eletromecânica, né? Ele foi pensado um projeto dessa natureza e foi feita uma parceria entre a Escola Técnica e a Universidade Federal de Uberlândia para a gente ofertar aqui dentro do Instituto, dentro da Escola Técnica na época, um curso de especialização em mecânica na época. Esse curso foi ofertado aqui. A especialização desse curso, quando os professores de Uberlândia vinham para ministrar aulas aqui em Goiânia, ao final podia pegar um diploma um certificado de curso de especialização, ou ele poderia aproveitar como créditos, ir para Uberlândia e concluir o mestrado em Uberlândia, já aproveitando essas disciplinas cursadas como os créditos, né, do programa. E, curiosamente, a gente que montou esse projeto com o propósito de formar professores, especialmente em mecânica, nós tivemos, do total de vagas, a grande maioria ocupada por professores da área elétrica. Porque nós tínhamos um quadro de professores que não tinha graduação, portanto não podia fazer pós, e alguns outros professores da área de mecânica que que face às outras atividades profissionais no mercado não tinha interesse, por exemplo, de se deslocar
né, de Goiânia, deixar sua empresa, deixar um outro emprego para ir fazer um curso de pós-graduação. Então, essa talvez seja a primeira grande colaboração que a Universidade Federal de Uberlândia apresenta no processo de Escola Técnica Federal de Goiás. Posteriormente, aí nós vimos professores indo individualmente para Uberlândia, fazendo mestrado, e a gente sempre teve uma receptividade muito forte em Uberlândia, dadas as características dos profissionais que a gente encaminhava para fazer o mestrado. A universidade sempre desenvolveu trabalhos muito teóricos nas suas pesquisas de mestrado e doutorado. E não tinha alunos com perfil. Isso são respostas que a gente obteve da própria universidade, nas reuniões, nos encontros que nós sempre tivemos. E aí eu tive essas oportunidades como aluno, depois como coordenador de um DINTER aqui da instituição, ao fazer parte desse processo de discussão com a universidade. A universidade sentia a necessidade de desenvolver projetos mais aplicados, fugindo daquele modelo muito teórico das pesquisas. E ela acabou descobrindo nos profissionais da Escola Técnica Federal de Goiás um perfil que lhe permitia fazer um trabalho teórico, mas que pudesse ser aplicado também. Então, a gente tem registro pela universidade de grandes dissertações de mestrado, grandes projetos de doutorado, desenvolvidos com essa característica de poder ter um viés mais aplicado também. Agora, muitos professores também se aproximaram dos núcleos de estudo e pesquisa desenvolvidos no âmbito da UF, né? E a UF também se fez muito presente também em seminários, em eventos tecnológicos promovidos aqui pela Coordenação de Mecânica. Não é? É verdade. Aí tem a iniciativa nossa, né, e aí, eu acho que junto com isso, essa iniciativa, ela se dá pelo grande interesse demonstrado pela pesquisa, pelos nossos professores. Então, profissionais que de repente se identificaram com esse universo novo que lhes apareceu, que é o universo da pesquisa. Não atuar meramente na transmissão de conhecimento, mas auxiliar no processo de produção de conhecimento. E a gente acabou descobrindo que a gente tinha uma grande capacidade, a universidade nos convenceu de que a gente tinha um grande papel a desenvolver. Uma pergunta, a interdependência crescente entre a área de mecânica, a área de elétrica, a área de informática, eletrônica, essa interdependência que esse próprio padrão tecnológico microeletrônico está impondo, a automação industrial, isto se fez presente nas relações, nos cursos, nas pesquisas que vocês vivenciaram na UFO, e por outro lado, se estas interdependências da área da mecânica, da área elétrica, da área de informática e eletrônica, se essas experiências vivenciadas lá também foram recriadas e cultivadas no âmbito da própria instituição, com as demais áreas que compõem a grande área de indústria da instituição. Hoje, com as coordenações de eletrotécnica, microeletrônica e tudo mais. É fato que a área indústria, a gente acaba chamando de área indústria, é uma área que congrega mecânica, elétrica e eletrônica industrial, né, porque tem uma outra face da eletrônica que caminha para a informática, por exemplo, mas é fato hoje que qualquer indústria você não tem um segmento de mecânica, de elétrica ou de eletrônica. Você tem um equipamento que ele tem na sua constituição uma estrutura mecânica e ele tem um processo elétrico com motores, com instalações e com quadros de comandos eletrônicos e tal. Então você tem uma grande interface. Você não lá na indústria não existe a mecânica elétrica e a eletrônica de forma isolada.
existe uma conexão. Então, é importante que o profissional de mecânica tenha uma formação que lhe dá uma noção básica de eletroeletrônica, é importante que o profissional de elétrica tenha, e dentro da elétrica está embutido um pouco da eletrônica, mas que esse profissional tenha também uma base de mecânica. Muito simples, qualquer equipamento que seja, e se você pegar um automóvel e você analisar o que tem de processos mecânicos, o que tem de processos eletroeletrônicos, hoje não dá para se distinguir mais aonde para um, aonde começa o outro. Quer dizer, o problema, o carro estragou, tem um problema, qual que é a solução? É mecânica ou eletroeletrônica? A mesma coisa você vê no equipamento industrial. Você tem lá uma indústria de bebidas. A máquina que faz o envasamento da bebida parou de funcionar. Ela parou por quê? Porque quebrou um elemento mecânico, um componente mecânico, houve um desgaste excessivo, ela está dando um problema de falta de precisão, porque tem um desgaste mecânico, houve a ruptura de um componente mecânico, houve a falha de um elemento mecânico, ou porque algum componente eletroeletrônico está funcionando mal. Então, não dá para se trabalhar essas áreas de forma isolada. Eu não sei se nós temos uma vocação para trabalhar juntos, entendeu? Mas nós temos a necessidade de trabalhar juntos. Então, isso é fato. Nesse processo de organização, eu não sei até que ponto a gente foi articulado o suficiente para desenvolver projetos juntos. Mas a gente sempre teve a necessidade de trabalhar de forma conjunta. Existem disciplinas da área de elétrica, e se a gente pensar hoje em um curso de engenharia de controle e automação, que o profissional qualificado para dar essa disciplina é um profissional da área de mecânica. De mesma forma, tem disciplinas da engenharia mecânica que o profissional com habilitação para dar essa disciplina, com conhecimento e com expertise, é profissional de elétrica ou de eletrônica. Então, dessa forma, eu acredito que a gente vem, sim, talvez não como um grupo sólido, talvez não como uma grande parceria consciente da sua importância, mas interdependentes. Eu acho que essa interdependência, para mim, é fato. Bom, no final dos anos 1990 vem o decreto 2208, Sim. que interrompe a oferta dos cursos integrados. Como é que se deu essa experiência na coordenação de mecânica? Eu acho que aí eu acredito que a gente tem um processo extremamente importante. A gente via, e aí não só a mecânica, mas a Escola Técnica Federal, ela via na época os seus cursos se esvaziarem no quarto ano. Então, o aluno concluía o ensino médio até o terceiro ano. Ao final do terceiro ano, ele concluía o segundo grau na época. E o quarto ano, a gente só tinha disciplinas profissionalizantes. Então, isso, acredito que se deu num contexto de desenvolvimento científico, tecnológico mundial, em contextos econômicos mundiais, mas se deu também num processo de expansão do ensino superior. Naquele momento, uma expansão a criação da UEG em Goiás, a ampliação da Universidade Católica, talvez ainda num processo meio adormecido da Universidade Federal, mas um processo de privatização do ensino superior. Então, talvez acontece nesse período um processo onde a gente via surgir novas faculdades, de forma que o estudante goiano, e eu acredito que o estudante brasileiro, ele passou a ter mais possibilidade de realizar cursos superiores. E nós trabalhamos com cursos técnicos integrados de 4 anos, onde o aluno concluía o seu ensino, o segundo grau na época, o ensino médio, ao final do terceiro ano. Nós dávamos cursos profissionalizantes com excelente nível de qualidade, mas que eram esvaziados no quarto ano. Porque esse aluno, ao final do terceiro ano, dada excelente nível do ensino médio que a gente ministrava na instituição, o elevado nível dos docentes que a gente tinha de matemática, física, química, biologia, etc., de ciências sociais, a gente percebia
e com dados da Universidade Federal, por exemplo, que nos cursos na área de exatas, nos cursos de engenharia, a maior parte dos alunos eram oriundos da Escola Técnica Federal. Então, a gente passou a ter estudantes que ingressavam na escola técnica num curso técnico profissionalizante, mineração, mecânica, elétrica, eletrônica, saneamento, etc., mas que não concluíam o curso técnico porque ingressavam na universidade um ano antes de concluir o curso técnico e, portanto, ia fazer um curso de graduação. E eram alunos, né, com muita credibilidade dentro da Universidade Federal ou na Universidade Católica, por exemplo. Nesse processo, a gente percebeu os cursos se esvaziando e a gente trabalhando com cursos bastante elevados, e eu acredito que esse tenha sido o olhar do governo federal na época, do Ministério da Educação, que a gente estava dando, o governo federal dava um grande investimento em educação profissional que não se convertia em educação profissional. Ele acabava sendo eu dava um curso técnico preparando um estudante para a universidade e não necessariamente para a formação como técnico. Daí veio esse processo de separação, né, do ensino médio com o técnico, com a proposta de... A gente tinha também outro problema, acho que antes da proposta, havia um outro problema, que era um grande contingente de estudantes que fez o ensino médio na escola pública, por exemplo, fez o ensino médio, queria ir para a universidade, mas que não conseguia entrar na universidade face a pouca oferta de vagas, por exemplo. Então existia um grande contingente populacional de estudantes em idade escolar que batia na porta da universidade, mas não conseguia adentrar. E depois esse estudante descobria que um profissional de nível técnico ganhava um salário tão bom quanto um engenheiro, por exemplo, e voltava para fazer um curso técnico na instituição. Esse aluno voltava, tinha que fazer, ele que já tinha o 2º grau, ele chegava aqui e tinha que fazer um técnico integrado de 4 anos e refazer o 2º grau novamente. Então, surge aí, a meu ver, um projeto que propunha que a escola técnica e posteriormente o Cefet, né, que aí nós estamos exatamente nessa linha de transição, ofertasse um ensino médio que fosse referência para o Estado, o aluno entrava aqui para fazer exclusivamente o ensino médio, aquele aluno que quisesse fazer o ensino profissionalizante, ele teria uma outra matrícula no ensino técnico, faria um concomitante, os 2 cursos, né, de forma concomitante, em turnos alternados, fazendo a parte profissional em 2 anos. E aquele aluno que já tinha o ensino médio, entrava e fazia o subsequente também em 2 anos. Então, isso, eu acho que dentro desse contexto histórico, acabou sendo uma solução apresentada. Nós perdemos aquele aluno que nós adorávamos trabalhar com ele, que é um aluno que respondia, né, os professores gostavam muito de trabalhar com o aluno do técnico integrado. Pegamos um outro aluno que fez o ensino médio em outra instituição pública, aluno que veio do Tocantins, da Bahia, ou das nossas periferias, com escolas com um nível talvez não tão bom quanto o que nós ofertávamos, e passamos a receber um estudante que demandava uma formação profissional, mas que ao mesmo tempo não tinha um nível de formação básica para enfrentar o nível de complexidade que as disciplinas profissionalizantes existiam. Então, durante esse período, nós percebemos professores que tinham uma compreensão, e não só na mecânica, que tinham uma compreensão do caráter social da instituição, e da importância de formar esse profissional que estava querendo entrar no mundo do trabalho, mas que não tinha uma qualificação profissional, ter essa oportunidade dentro da instituição, através dos cursos subsequentes, mas que não tinham um nível que nós estávamos acostumados a trabalhar. Então, eu acho que a escola entrou meio em parafuso com isso. A gente perdeu um pouco a nossa identidade. O professor está habituado a trabalhar num determinado nível do que eu chamo, por exemplo, das mini-engenharias, porque a gente percebe que depois, na universidade, muitos conteúdos que a gente dava no técnico era muito parecido com o que você vai trabalhar na engenharia posteriormente. Essa vivência, essa experiência institucional que transcorreu por um período de aproximadamente 6, 7 anos, Sim. O saldo para o senhor
Foi um saldo positivo nessa experiência? Como é que o senhor avalia? Eu tenho algumas preocupações. Mas nós somos, que a gente acabou, dentro desse contexto dos cursos subsequentes, veio também um curso na forma modular. E esse curso, que é um curso muito criticado pela própria instituição, pelo seu caráter, eu diria que nós temos um dos remanescentes, é um curso técnico subsequente em mecânica, em regime modular. Ainda hoje, se não me engano, é o último curso em regime modular da instituição. E, consequentemente, do Instituto Federal. Porque nos Campos Novos a gente não implantou nenhum curso modular, salvo engano. Esse curso, eu diria que nós temos um dos melhores cursos de mecânica do Brasil. É uma situação bastante curiosa. O curso ele foi estruturado em 4 módulos. O seu projeto ele é muito interessante. Ele tem uma aceitação por parte do estudante extremamente grande, porque ele é um curso que ele tem um módulo fundamental que chama Fundamentos de Mecânica, que o aluno recebe ali todas as disciplinas fundamentais que são pré-requisitos para os demais módulos. O curso está constituído em 4 módulos semestrais. No primeiro módulo, Fundamentos de Mecânica. Aí o aluno, após cursar o primeiro módulo, ele pode ir para o segundo, terceiro ou quarto indistintamente. Ele pode construir o seu próprio itinerário. O estudante, se vai para o segundo módulo, é um módulo de projetos. A gente chama um módulo de desenho mecânico, que o aluno recebe as disciplinas de projetos e de desenho, ou seja, da parte dimensional, de equipamentos e componentes de máquinas, e de desenho. É como se a gente estivesse formando ali um projetista. O aluno que faz primeiro e segundo módulo, se ele não quiser concluir o curso técnico dele, ele quiser ir para o trabalhar na área de projetos, ele está com uma formação bastante importante. Nós temos um terceiro módulo, que feito o primeiro, o aluno pode ir direto para o terceiro, se assim o quiser, que é o módulo de fabricação mecânica. Então ele engloba, num único semestre, todas as disciplinas de fabricação, como usinagem, soldagem, tratamentos térmicos, fundição, conformação, etc. Então o aluno vê num pacote com muito mais densidade do que se ele fizesse uma disciplina num ano, depois outra disciplina no segundo ano, outra disciplina no terceiro ano, outra disciplina no quarto ano, para concluir desenho. Ele faz desenho, ele começa o desenho básico, termina desenhando conjuntos de máquinas num semestre. E, por fim, um módulo de manutenção industrial. Esse módulo de manutenção industrial, que talvez seja o maior nicho de atuação profissional dos nossos técnicos no segmento industrial, porque a demanda por esse profissional em qualquer indústria, é uma indústria, não importa se é de avião, se é de calçado, se fabrica palito de fósforo, se é clips, ou seja, se produz óleo de soja ou se produz bebidas ou alimentos, é indústria, ela vai ter necessidade de profissional de manutenção. Então esse perfil profissional ele é muito interessante. Analisando dessa forma e tentando responder a sua pergunta, esse curso subsequente, ele é um curso de sucesso na mecânica. O curso em regime modular, que o nosso sistema acadêmico não conseguiu administrar até hoje, ele é um curso que tem se mostrado interessante, porque a grande maioria dos estudantes que fazem esse curso já atuam na área, ou ao final do curso está todo mundo trabalhando na área. Então ela dá uma resposta para a sociedade e ela atende o anseio daqueles estudantes que buscam a formação profissional. Então, nesse sentido, eu creio que nós, saudosistas do técnico integrado que ofertávamos lá atrás, do aluno que talvez fosse o aluno ideal, que nós gostaríamos de ter, que nós gostávamos de ter, passamos a ter agora um aluno real, é esse que nós temos. E se a gente for dar um exemplo assim, de uma forma ruim, uma matéria-prima muito boa e que nós gostaríamos de sair com um produto final bom. Né? Então nós temos um misto de frustrações por não conseguir sair com o produto final, com o aluno, com o profissional que nós gostaríamos de
mandar para o mercado, e que o mercado exige e que o aluno gostaria de ter, mas de repente, pelo seu nível de formação básica, tem uma dificuldade. Por outro lado, com a satisfação de estar formando um profissional que está indo todo para o mundo do trabalho. Ou seja, o trabalho que a gente está fazendo, ele está tendo retorno imediato. Você vê que esse trabalho não foi perdido. Porque, apesar de a gente preparar um aluno para a universidade, não é uma atividade menos nobre, mas o Brasil está precisando de técnicos, e nós estamos vendo no noticiário, começamos a ver falar no apagão de engenheiros. Esse apagão ele é muito maior de técnicos, e por uma série de razões, por causa do crescimento industrial, por causa do desenvolvimento tecnológico, por causa de uma série de fatores, mas principalmente pelo aumento, a melhoria da economia brasileira, a melhoria dos processos industriais, mas principalmente porque, para cada engenheiro que você contrata, o processo demanda uma maior quantidade de técnicos. E hoje nós formamos, no Brasil, mais profissionais de nível superior do que profissionais de nível técnico. Nesse sentido, nós estamos satisfeitos por estarmos atendendo a esse profissional, a esse cidadão que deseja se profissionalizar, e, ao mesmo tempo, atender a um Brasil que precisa de profissionais para promover o seu crescimento econômico. Bom, nesse contexto de transição, nós vivenciamos aí a criação dos cursos superiores de tecnologia. Sim. Os cursos superiores de tecnologia que comumente, voltando novamente para a questão da área industrial, foram concebidos de modo bastante interdependente com as diversas áreas. Qual foi o primeiro curso ofertado na área industrial, ou os primeiros cursos ofertados na área industrial, os cursos superiores de tecnologia, e como que se deu a relação da mecânica com a eletrotécnica e com a eletrônica na oferta desses cursos? Eventuais problemas que tenham emergido da oferta desses cursos. Essa questão talvez seja uma questão que demanda 30 minutos de reflexão. Mas tentando ser objetivo, nós elaboramos um projeto de engenharia, que a gente já trabalhava na escola técnica desde 1992. Conseguimos implantar na escola técnica, aprovar no conselho diretor na época, em 1997, um curso de engenharia eletromecânica. Por que engenharia eletromecânica? Porque a gente não tinha quadro de professores, quadro de pessoal, para dar, por exemplo, uma engenharia mecânica. Porque engenharia elétrica, a gente já tinha vários cursos sendo ofertados no Estado, na Universidade Federal de Goiás, na Universidade Católica, no Objetivo. E um profissional de engenharia elétrica, que, a meu ver, estava boa parte fora do mercado de engenharia elétrica, porque se trabalhou muito com esse profissional na geração de energia. Nós estávamos com um processo mais ou menos estagnado de geração de energia, e no segmento industrial você precisa mais do engenheiro mecânico do que do engenheiro eletricista, porque o engenheiro mecânico ele trabalha na operação e na manutenção do complexo industrial, coisa que o engenheiro eletricista não faz. Então nós tínhamos maior necessidade para o engenheiro mecânico e maior empregabilidade, maior necessidade de formação, porque não existia curso com esse perfil no Estado, e maior empregabilidade porque o segmento industrial engenheiro mecânico do que engenheiro eletricista. Por exemplo, a meu ver, a gente tinha muito engenheiro eletricista dando aula de física nos cursinhos, nas escolas particulares, nas escolas públicas, por exemplo. E que não é tão comum com engenheiro mecânico. Muito bem. Montamos um projeto de eletromecânica pela incapacidade, em termos de número, do grupo de mecânica de ofertar uma engenharia mecânica. Esse curso ele começou no primeiro semestre de 98, como engenharia eletromecânica. Fizemos um vestibular para engenharia, e entrou uma turma de engenharia. No final do primeiro semestre de 98, nós fomos levados à condição de Cefet, transformado em Cefet, e no segundo semestre de 98, nós começamos com, se não me engano, 8 cursos de tecnologia,
O curso que a gente havia aprovado como engenharia, ele foi transformado em tecnologia. Então, o que seria uma engenharia eletromecânica, que tem vestibular como engenharia eletromecânica, foi transformado em curso de tecnologia, um curso de 4 anos. E ele começou com tecnologia eletromecânica. É um curso que veio. Ele não tinha o perfil dos cursos de tecnologia. Eu acredito que é um dado que é relevante avaliar. Porque o curso de tecnologia pressupõe um curso de uma área profissional focado. Então, ao invés de você ter um curso amplo, como são os cursos de engenharia, você tem um curso muito mais específico. E ela acaba tendo, devido a essa especificidade, um foco muito maior naquela área de atuação e também conseguindo fazer isso com um tempo menor. E os cursos de tecnologia, eles vieram com o objetivo de dar uma resposta para uma série de questões. Por exemplo, o mundo do trabalho. As empresas estavam ávidas por modernizar os seus processos. Estavam demandando de um profissional que chegasse mais pronto no mercado. E que as engenharias, dada a sua grande área de atuação, ela não conseguia fazer isso. Você tem determinadas áreas profissionais dentro de uma engenharia mecânica, por exemplo, que você tem 30 horas de 30 aulas, 30 horas, durante um curso todo. E você poderia ter uma engenharia nessa área, por exemplo. Então, esse profissional ele vai ter uma formação muito superficial. O curso de tecnologia ele permitia que você fizesse uma formação dentro desse foco. Então, o nosso curso de tecnologia ele tinha uma característica oposta ao que se propunha os cursos de tecnologia. Por quê? Porque ele era eletromecânica. Ele se propunha a navegar no universo de elétrica, de eletrônica, de informática e de mecânica. Ou seja, era muito mais amplo do que a engenharia mecânica, a engenharia elétrica, que a engenharia eletrônica. Mas, curiosamente, mesmo sendo chamado de tecnologia, com perfil não de curso de tecnologia, ele era um curso que atendia às demandas do mercado do estado de Goiás. Porque esse profissional ele acabava tendo condições de atuar na área de mecânica, um pouco na área de elétrica e na área de automação que congrega tudo isso. Esse curso de tecnologia, se a gente fosse mais ousado um pouquinho, a gente poderia ter batizado ele de engenharia de mecatrônica. Entretanto, o mundo da mecatrônica ele estava sofrendo problemas. É um curso que era um curso da moda, mas que não tinha mercado, não tinha um perfil, e a gente preferia, portanto, chamar de tecnologia eletromecânica. É um curso que ele foi implantado, ele teve dificuldades, como todos os cursos nossos, muitas vezes a falta de infraestrutura, a falta de um quadro de professores um pouco maior para fazer frente a um curso dessa natureza, o que leva muitas vezes, quando você tem um quadro de professores pequeno, o professor tem uma expertise na área, mas ele acaba tendo que dar outras disciplinas que não são exatamente da sua melhor área de atuação e, portanto, acaba não desenvolvendo um trabalho tão bom quanto poderia desenvolver. Isso é um fato. Esse curso, posteriormente, ele foi num processo sem uma avaliação por parte do grupo, ele transformado em produção industrial, que ele não tinha esse perfil. Posteriormente, quando veio o processo de reconhecimento, ele foi reconhecido como manutenção eletromecânica, e aí já deu um foco para ele, um foco de manutenção. Ele ficou um curso talvez mais interessante. O nome menos pomposo, né? É muito mais interessante você trabalhar com projetos do que com instalações, etc., do que como manutenção no conceito que nós temos de manutenção, que é reparo, recuperação, etc. Mas o tecnólogo em manutenção com a responsabilidade de manter um processo industrial em operação, em funcionamento. Então, esse curso, a meu ver, ele foi um curso de grande sucesso. Nós temos estudantes que saíram desse curso que foram fazer pós-graduação na área de mecânica, na área de elétrica. Nós temos doutores, nós temos professores de universidades federais que foram alunos de tecnologia. Hoje nós temos alunos fazendo doutorado fora do Brasil, alunos oriundos desses cursos. Foi oferecido até em que período?
ele foi oferecido até a última turma dele, a última turma que formou uns 3 semestres atrás, acho que até 2012, se não me engano, que a gente concluiu. Em um minuto, como ele foi, a coordenação e o acompanhamento foi plenamente assumido por todas as demais coordenações, ou ele terminou ficando como curso com a responsabilidade quase que estrita da própria coordenação? Como que se deu essa parte da gestão e da coordenação desse curso? É muita pretensão eu responder isso em um minuto. Mas o que aconteceu é o seguinte, a meu ver, é um curso que não podia ter sido fechado, é um curso que tinha mercado, nós temos muitos profissionais trabalhando no nível de gestão, alunos oriundos desse curso. Entretanto, o curso de eletromecânica ele nunca foi plenamente assumido pela coordenação de eletrotécnica, devido ao sonho dos professores de eletrotécnica montar um curso de engenharia elétrica. Quando monta a engenharia de controle e automação com perfil de engenharia elétrica, engenharia de controle e automação que tem pouca mecânica, na verdade você pressupõe engenharia de controle e automação com uma base de mecânica importante, ok? Quando o grupo de elétrica ele migra para o curso de engenharia de controle e automação, aí nós passamos a ter 2 cursos, um tecnólogo e um curso superior, concorrendo em termos de perfil, em termos de atuação profissional, e nenhum curso na área de mecânica. Então a coordenação de mecânica se viu obrigada, mesmo discordando do fechamento desse curso, a construir um outro curso com perfil de mecânica. E entre um curso de tecnologia e um curso de engenharia, aí foi entendido que o curso de engenharia seria mais interessante e que mesmo com as dificuldades de implantação, a gente acabou optando por implantar a engenharia mecânica. Professor Aldemir, o senhor teve uma vivência na parte de gestão. O senhor ocupou a função de coordenação, não é? De coordenador na coordenação de mecânica. Sim. Em que período o senhor assumiu essa responsabilidade? Bom, lembrar hoje desses períodos, mas no início da década de 90 eu tive um período à frente da coordenação da área de mecânica. É um período onde a gente contribuiu no processo de consolidação da área de mecânica. Na verdade, eu acredito que eu tenha tido um papel importante nesse processo de consolidação, de enxergar a mecânica como um todo e não uma pitadinha de mecânica que tinha na elaboração de um projeto que designou espaços para novos laboratórios que eram ausentes, né, no projeto anterior. Então eu acabei tendo uma atuação nesse sentido. Tive, evidentemente, uma atuação muito efetiva durante todo o processo presente na coordenação, mas voltei na condição de coordenador depois, no ano de 2001, quando a gente estava no processo de consolidação do curso de tecnologia, de implantação desse curso técnico em regime modular. A gente elaborou um projeto que era um monstrengo muito complicado de se gerir. O curso, a gente vinha habituado numa coisa amarradinha. A gente não conseguia mudar uma disciplina do tempo dos cursos técnicos integrados. Você não conseguia mudar uma disciplina de período, que essa aqui é pré-requisito. Você mexer no projeto de curso era um negócio muito complexo. O mesmo curso técnico mecânico que você tinha em Goiânia, em São Paulo, no Amazonas, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, era o mesmo projeto de curso. Então a gente tinha um padrão na escola técnica que era mantido a mesma formação geral, as mesmas disciplinas, a mesma formação profissionalizante e que não respeitava as diferenças regionais. De repente veio um regime muito mais flexível e é preciso mudar o projeto de curso. O projeto, inicialmente, ele começou como subsequente. O curso que era dado em 4 anos, subsequente em 4 semestres. Nós tivemos um pequeno período trabalhando com o curso com essa formatação. A distribuição em regime semestral ficou muito mais fácil de você distribuir as disciplinas. Você não precisa ter uma disciplina o ano inteiro, então você passa a ter uma distribuição de carga horária muito mais realística.
do que num regime anual, que você ou coloca 2 ou coloca 4 aulas por semana, e às vezes ou você trabalha com carga horária de menos ou com carga horária um pouco excessiva, e você acaba privilegiando essa ou aquela disciplina, prejudicando essa ou aquela disciplina. O regime modular, quando veio para a gente fazer, e quais eram as orientações da direção para fazer esse projeto de curso? Não, agora vocês fazem do jeito que vocês quiserem, agora abriu-se, você faz do jeito que você quiser. Então, eu não participei desse processo, eu fazia mestrado na época. Quando eu retornei, encontrei um projeto de curso que tinha bases tecnológicas com 9 horas, com 17 aulas, com 23, 24, 27, 32, 43, e você não entendia, quer dizer, você montava quais são os conteúdos que eu preciso dar nessa base tecnológica. É esse. Eu vou dar 2 aulas disso, 3 daquilo, 5 daquilo, somava e dava uma carga horária qualquer. Quando a gente veio para o regime, veio administrar isso, a gente queria que o professor viesse, desse uma base tecnológica, ele parava, entrava outro professor, e nós esquecemos que o nosso professor, ele trabalha em outras instituições, ele trabalha de aulas duplas de 2 horas, e que ele dá aula em outro curso também, ou seja, isso era impraticável. Aí a gente, no período que eu fiquei como coordenador, nesse outro momento, a gente corrigiu esse projeto de curso. Então é um projeto muito parecido com o que se tem hoje. O senhor também teve uma experiência como na diretoria de ensino no ano de, se não me falha a memória, em 1996. O senhor chegou a ocupar uma coordenação lá, não é? Exato. Então, a coordenação de ensino, ela tinha um papel parecido com o chefe do departamento acadêmico hoje, só que era um único para a instituição como um todo. Então, eu acabei ficando 1 ano e meio, 2 anos nessa função de coordenador de ensino. Dentre as atribuições, rapidamente, quais eram as atribuições? A mais gratificante de todas era lidar com a elaboração dos horários, num painel onde você distribuía as aulas ali, não tinha programa de computador para fazer isso, era um processo manual, né, de construção dos horários de todos os cursos da instituição. Então é um processo extremamente complexo. Talvez o trabalho mais importante fosse nesse sentido. E aí era um trabalho de gestão, né, da gestão acadêmica, gestão do ensino, que envolvia a frequência dos docentes, né, aspecto dessa natureza. E a relação direta com o coordenador de ensino era a pessoa que era o primeiro contato dos coordenadores na diretoria de ensino. Perfeito. Posteriormente, o senhor veio a ocupar um cargo na DIREC, não é? Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias, que tinha pouco de empresarial e muito menos de comunitárias, né? Quais eram as responsabilidades dessa diretoria? Aí já estávamos no ano de 2008? 2008. Portanto, já na fase final do Cefet, né? Exatamente. Então, quais eram as atribuições, as responsabilidades da DIREC? A DIREC, ela tinha o papel de fazer, estava dentro da responsabilidade da DIREC, pesquisa e extensão. E como extensão, a relação extramuro da instituição, quer dizer, a relação com as empresas, com outras instituições, o desenvolvimento de programas de extensão, que a gente nunca teve, a meu ver, até hoje, uma atuação efetiva de extensão universitária, é um grande problema. Eu diria mais, para ser pontual, que a gente, nas nossas últimas gestões, nós temos tido talvez até um preconceito com a extensão, uma dificuldade de desenvolver parcerias com outras instituições e muito especialmente com a iniciativa privada. Tem uma coisa que é salutar, que eu vejo nesse aspecto, é que a instituição ela não pode se colocar a serviço da iniciativa privada, nós temos um papel muito mais amplo, muito mais importante, mas acredito eu que a gente consiga desenvolver parcerias que sejam benéficas para a instituição, que sejam promotoras do desenvolvimento social, econômico, cultural, etc., da sociedade na qual a gente está inserido, sem prostituir a instituição. Eu acho que tem uma palavra-chave aí, que é possível se relacionar sem se prostituir.
e nós não podemos permitir nunca que uma instituição da envergadura do Instituto Federal se coloque, por exemplo, a serviço de forma impensada, de forma irracional, com iniciativa privada, por exemplo. Pois é. Bom, a DIREC, nesse período, ela assumia, então, responsabilidades com relação a convênios, não é? Convênios, estágios. Ela também, as relações escola-empresa, de um modo mais amplo, sim, também, né? Visitas técnicas. Visitas técnicas. Ela também assume algumas responsabilidades já no campo da pesquisa, não é? Me parece que já funcionava, já eram criados alguns editais, alguns programas de bolsas. Nessa fase, a gente estava numa fase embrionária da pesquisa dentro da instituição, onde a gente começava num processo anterior, a gente já discutia o papel da pesquisa dentro da instituição, tivemos alguns seminários com pesquisadores, com uns encontros com mestres e doutores para delinear, apontar os rumos e definir caminhos e logística para a pesquisa dentro da instituição. Então, estava meio emergente essa questão de chamar a instituição para atuar no campo da pesquisa também. Na passagem de 2008 para 2009, o Cefet transforma o Instituto Federal, né, de Instituto Federal de Goiás, as diretorias dão lugar às pró-reitorias. A DIREC é renomeada Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão. Nesse período o senhor ainda permaneceu à frente dela. Como que se apresentou a organização da Pró-Reitoria nesse período? Eu diria que toda a instituição ela teve uma sobrecarga de trabalho extremamente importante nesse processo. É um processo onde a gente começou a construir o Instituto Federal de Goiás, é um processo de regulamentação do Instituto, processo de criação de novos campos, e aí todos os gestores ou todos os servidores da instituição foram muito solicitados do ponto de vista da construção dessa nova instituição que se apontava com o Instituto Federal, com muito mais responsabilidades. E eu diria que a nossa instituição, que apresentava um projeto audacioso de crescimento, né, de crescimento e expansão, de dar resposta para o atendimento das demandas sociais que o projeto do Instituto Federal propunha. E não preciso ir longe para dizer o seguinte, que nós criamos 2 institutos no estado de Goiás. Nós tínhamos um instituto que acabou se mantendo com as unidades que o compuseram, que era o Instituto Federal Goiano, e um instituto que estava muito mais consciente da responsabilidade dos institutos federais, da importância desse projeto de expansão, e que isso demandou, por exemplo, muita solicitação de todos. A Pró-Reitoria de Pesquisa nesse processo, pesquisa, pós-graduação e extensão, tinha a responsabilidade de fomentar e gerir e incentivar a realização de pesquisa, e aí foi quando a gente soltou nossos primeiros editais, né, de iniciação científica, né, para contratação, para oferecimento de bolsa de iniciação científica para estudantes. A criação dos primeiros núcleos de pesquisas. Nesse período, a gente começou a pensar como seria a pós-graduação do Instituto Federal. Como uma instituição que atua em todos os níveis, que atua em grandes áreas, né? Nós não éramos uma faculdade com atuação específica, né, como a gente vê na Constituição das universidades, e, ao mesmo tempo, como atuar na pós-graduação se nós podíamos atuar em todos os níveis. Como seria isso? Então, a gente propunha... talvez o primeiro desenho da pós-graduação na instituição é que a gente devesse trabalhar com cursos inicialmente de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu, de forma multidisciplinar e multicamp, já que a gente não teria corpo para, por exemplo, desenvolver numa mesma área profissional um curso técnico integrado, técnico subsequente, um ProEja, tecnólogos, bacharelados e uma pós-graduação. Então, impossível a gente pensar em uma área profissional desenvolvendo isso. Então, nesse período, foi um período realmente de discussão e de projeção da instituição para o desenvolvimento
dos cursos de pós-graduação, ao mesmo tempo uma preocupação com relações internacionais, tá certo? Com inovação tecnológica, que eram assuntos de difícil discussão na própria instituição, tá certo? Para definir rumos, por exemplo, a atuação, como vai se dar o Instituto Federal no desenvolvimento de programas de relações internacionais. Nós que não estávamos conseguindo ainda ter uma boa relação com as nossas co-irmãs, com o campus do lado, como criar relações, por exemplo, com instituições de outros países e tal. Então, naquele momento, foi um momento ainda de definições nesse aspecto. Do ponto de vista da extensão, aí sim, regulamentação do estágio, definição de toda essa estratégia de funcionamento, de como se daria, por exemplo, o encaminhamento de aluno para estágio em todas as instâncias, a discussão do organograma da instituição, que culminou na criação da gerência de pesquisa e extensão em cada campus. E, nesse período, eu tive a felicidade de atuar sozinho, né, com mais um servidor, na pró-reitoria que acumulava as responsabilidades de extensão, de pesquisa, de pós-graduação, de relações internacionais, com apenas um servidor. Quando a gente conseguiu estruturar essas pró-reitorias e dividir as pró-reitorias e estruturá-las, aí eu já havia deixado a função. Então, em 2010, não é? Em 2010, há o desmembramento. Exato. Da pró-reitoria, que permanece a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, e de outro lado a de extensão, e o senhor nesse momento permaneceu efetivamente na pró-reitoria de extensão e permaneceu até final de 2011. Eu lhe entrando já na fase final da entrevista, eu lhe perguntaria duas questões. A primeira é a seguinte: quais os grandes obstáculos que têm se apresentado no sentido da criação de políticas institucionais? Quer dizer, nós ainda não possuímos uma política institucional de extensão e uma política institucional de pesquisa e pós-graduação. Em sua leitura, quais são os elementos que têm concorrido para esses obstáculos? Na verdade, das pastas, quando você pega as 5 pró-reitorias que constituem os institutos federais, em princípio havia uma definição que a quantidade de pró-reitorias estava amarrada à quantidade de campos e, portanto, numa fase inicial, a gente não tinha a quantidade de campos para ter 5 pró-reitorias. Então, quando a gente inaugurou, se não me engano, o 9º campus, ou a projeção de um 9º campus, é que surgiu o desmembramento. A extensão, e aí eu trabalhei amplamente e muito ativamente nas discussões no fórum de extensão. O que eu percebi é que a pró-reitoria com menos identidade dentre as pró-reitorias que constituem o Instituto Federal é a pasta de extensão, porque sobra para a extensão tudo aquilo que não cabe, nem que não está muito bem localizado no ensino nem na pesquisa. Existe, por força de prática e por força de lei, que as universidades, ou as instituições de nível superior, elas fundamentem a sua atuação num tripé, que já está meio cansativo falar disso, mas num tripé ensino, pesquisa e extensão, de forma que o aluno se apropria das possibilidades, através do ensino, ele absorve os conhecimentos regularmente instalados ou produzidos, através da pesquisa, ele desenvolve o conhecimento, ele produz o conhecimento, e através da extensão, você permita a realimentação do ensino, né? ou seja, trazer as práticas da sociedade para dentro da instituição e, ao mesmo tempo, difundir os conhecimentos, tanto apropriados pelo ensino quanto pela pesquisa, para a sociedade. Então, eu diria que a gente faz muito bem o ensino, que a gente começou a entender a pesquisa já tem uma lógica formatada pelo CNPq, pela CAPES, a pesquisa e pós-graduação. A extensão ainda é uma coisa sem identidade, tem muitos leques, né? Tem um leque muito grande de atuação,
e a gente tem tido dificuldade de definir qual que é o nosso foco. Então, eu vejo muito isso. E vejo também que, quando a gente fala de difusão de conhecimento, a gente ainda tem muito preconceito com relação a essa questão de difusão de conhecimento. E a gente tem muita dificuldade de realimentar as práticas institucionais, a prática de ensino, por exemplo, com as emergências ou com os conhecimentos produzidos no mundo do trabalho. Então a gente não tem tido ainda nem um canal fácil para difundir, nem quanto para se apropriar dessas experiências. Daí talvez, de forma rápida, esteja o grande gargalo aí da extensão dos institutos federais. No sentido da construção dessa política. Né? Exatamente. E uma última pergunta, e aí eu gostaria que o senhor usasse um pouco do seu exercício de imaginação e de utopia. O senhor tem uma idealização, uma utopia quanto a essa instituição, no médio e longo prazo? O senhor possui uma imagem ideal de instituição que o senhor gostaria de ver construída, com a qual o senhor, de certo modo, sonhe com realismo, mas sonhe? Uhum. Qual é a imagem de futuro de instituição que o senhor gostaria de ver construída? Eu vejo uma instituição com uma grande responsabilidade social, com um grande desafio. E o nosso desafio, ele se me permite pensar e classificar, muito maior que o das universidades. Quando nós e talvez a grande dificuldade nossa seja de criar uma identidade e falar assim, olha, nós somos bons nisso. Então, e se a gente trouxer um exemplo lá do futebol, o camarada que joga em todas as posições geralmente não é bom em nenhuma posição. Né? E aí, se nós trouxermos para dentro da instituição, quando você tem que trabalhar com muitas áreas do conhecimento, difere de uma faculdade, que você tem uma faculdade com uma área, que atua em uma área de conhecimento, e ela atua na graduação e pós. E aí, se ela faz extensão, é nessa área, então está muito mais próximo. Graduação e pós, pesquisa e extensão. Se a gente pensar como uma faculdade. Quando você pensa numa instituição multiáreas, nós não temos o espírito de uma faculdade, nós não somos universidade, está muito claro isso, nós não temos corpo de universidade, e ao mesmo tempo nós temos responsabilidade de atuar em todos os níveis. Qual vai ser o nível prioritário de atuação do Instituto Federal de Goiás? Então, eu acho que na hora que a gente conseguir responder que tudo bem, vamos atuar em muitas áreas, vamos fazer ensino, pesquisa e extensão, vamos fazer ensino em todos os níveis e modalidades, vamos trabalhar com cursos ProEja, que tem uma responsabilidade social extremamente importante, vamos trabalhar com cursos técnicos integrados, que é o aluno que me parece que dá muito mais resposta para a instituição e que hoje tem o problema de ser um aluno que nós formamos técnicos, bons técnicos, e que não necessariamente serão bons técnicos para o Brasil, porque não atuarão como técnico. Eu acho que é um grande desafio aí. Nós fazemos bem, mas não sei se a sociedade está recebendo bem, ou está conseguindo enxergar esse profissional que nós estamos fazendo. Nós tínhamos a responsabilidade de atuar bem nos cursos de tecnologia, porque nós tínhamos a capacidade de fazer aplicação da ciência, pela expertise que nós tínhamos nas áreas técnicas. Nós estamos abandonando esse eixo sem o consolidar, quer dizer, tivemos dificuldades, primeira solução, ao invés de enfrentar os problemas e as dificuldades e consolidar bons cursos de tecnologia que nós tínhamos, nós mudamos disso, nós estamos bacharelizando a instituição. Eu não sei até que ponto, na verdade é uma grande interrogação que eu tenho, eu não tenho uma avaliação, mas eu não sei até que ponto nós não vamos buscar novos problemas, tá certo? E na pós, como é que nós vamos atuar na pós-graduação e na pesquisa? Eu acho que a pesquisa a gente está começando a entender, ela é muito, muito mais fácil, a pós é uma grande dificuldade. O meu grande sonho, ver uma instituição sólida e que atenda e que responda às demandas da sociedade e consiga contribuir para o desenvolvimento social, econômico, político, cultural da sociedade onde a gente está inserido. Que forma nós vamos fazer isso? Eu acho que tem muita viagem para a gente fazer, tem muita água para passar debaixo da ponte, e vai ter que ter muita discussão
com relação a isso. Nós temos quadros privilegiados, nós temos muita expertise em muitas áreas do conhecimento. É preciso que haja um grande diálogo para construir as políticas e para que definam os rumos. Enquanto a gente não tiver um eixo de atuação onde nós sejamos bons, essa instituição ela vai ficar meio esparramada. E eu não sei qual que é o bom, infelizmente.